não sou bom e nem mal. Eu nasci como um anjo que deve ser livre. E é por isso que, seja uma tempestade que assole o universo, ou o próprio universo desaparecendo, a única coisa que eu tenho direito de fazer é observar. Mas atuando como um patrulheiro galáctico ao lado deles, antes que eu percebesse, algo desabrochou dentro de mim. O sentimento de justiça. Os patrulheiros galácticos podem até ser a elite em seus respectivos planetas, mas comparados ao nível do universo, eles são fracos. Fracos ao ponto de existirem criminosos mais fortes do que eles, e que violam as leis da galáxia. Mas os patrulheiros agem por convicção. Eles estão desesperadamente querendo proteger essa galáxia. Foi quando eu vi como esses patrulheiros são que eu comecei a pensar que eu não queria que a paz dessa galáxia fosse perdida. Então, Goku, ao conhecer você e os outros, meu coração se formou por completo. Essa galáxia que eu tanto amei, esse universo cheio de emoção, por favor, Goku-san, proteja-nos. Olá, povo da Terra! Esse foi o discurso final de Meros no capítulo 63 de Dragon Ball Super. Sim, um anjo morreu. Nessa altura do campeonato é óbvio que todo mundo já leu esse capítulo, que foi um dos melhores capítulos de todo o mangá de Dragon Ball Super. Apesar de que ultimamente eu tenho a sensação de que eu falo isso todos os meses. É inegável a evolução que o Toyotaro teve, tanto nos traços quanto na narrativa nesses últimos capítulos de Dragon Ball Super. Ele vem mostrando um amadurecimento dele como autor de mangás. Enquanto a saga Zamasu e a saga Torneio do Poder não trouxeram praticamente nenhuma carga emocional no mangá, né? Foi um verdadeiro desperdício de páginas, apesar de que tem quem goste. Só que o Toyotaro agora conseguiu desenvolver um personagem completamente aleatório e sem sal, que é o Meros, e converteu ele num dos personagens mais marcantes de toda a franquia. E com certeza surpreendeu a todo mundo, principalmente aqueles que tanto criticavam a forma como esse personagem foi apresentado na história. E aqui eu me incluo nisso. Mesmo quando o Meros foi finalmente revelado como um anjo em treinamento, algumas coisas incomodavam, como por que ele nunca deteve Frieza, ou como que ele conseguia combater criminosos se ele não podia usar o seu real poder. Os capítulos 62 e 63 esclareceram isso de uma maneira bem sutil, sem precisar explicar. A forma como Meros combatia os vilões era simplesmente depositando a sua força em armas e objetos. Isso fica claro quando Moro comenta que a energia da pistola que o Meros disparou contra ele no capítulo 62 tinha a própria energia do patrulheiro, visto que foi um ataque com capacidade destrutiva muito além das armas dos patrulheiros. E no próprio capítulo 63, quando Meros lutou boa parte com o Moro, usando apenas um bastão para se defender e atacar, o que foi inclusive questionado pelo vilão. Fica claro que o bastão comum usado por Meros não aguentaria um combate contra Moro. Então Meros provavelmente usava uma arma comum como extensão do seu poder, para então driblar as leis dos anjos. E isso também deve explicar como Meros conseguiu derrotar Vegeta e Goku lá no começo da saga, com apenas uns tiros daquela pistolinha. Assim como a rede que Meros tacou no Moro para poder prendê-lo. Provavelmente toda essa tecnologia ou armas tinham alguma forma de força, o poder de Meros adicionado nelas. A mesma ideia do Trunks adicionando o seu Ki na espada para justificar a resistência e o corte dela nos inimigos. Por isso que mesmo enquanto lutava contra Moro com o seu bastão comum, nada havia acontecido com o Meros, mas aquilo não era o suficiente para derrotar Moro. E esse provavelmente não era o objetivo de Meros. Como assim não é? O Meros deixa claro que não. Talvez porque não pudesse, talvez ele desaparecesse antes de conseguir derrotar o vilão. Mas desde a chegada de Meros no combate, ele estava decidido a não vencer o Moro, mas como ele mesmo diz, concluir o treinamento de Goku. A batalha contra o Moro foi apenas para ganhar tempo para a chegada do Goku. Ainda que Meros pudesse vencer o Moro para desaparecer em seguida, o Meros tem a consciência de que o Goku já salvou o universo de diversas ameaças. E obviamente o Moro não seria a última ameaça do universo que o Meros tanto se apegou. Novos e novos vilões surgem, né? Afinal isso é Dragon Ball. E Meros depositou essa responsabilidade e confiança no Goku. Afinal, como Meros disse, não importa se o adversário for o Moro ou qualquer outro,
o Goku não mais perderia se enfim dominasse o instinto superior. E assim poderia proteger a galáxia que Meros tanto amou e um universo tão emocionante como ele próprio disse. Aliás, a frase final de Meros antes de desaparecer foi uma clara referência ao Android 16 da saga de Cell. Muitos fãs gostaram, já outros não. E quem criticou esse momento emocionante fez isso por achar que a conclusão da saga Moro está tomando o mesmo rumo da saga Cell, colocando o sacrifício de Meros como um gatilho para que o Goku desperte seu poder e tal, assim como foi com o 16, de gatilho para o Gohan explodir em fúria e revelar o seu poder contra Cell. Por mais que as cenas se pareçam, o contexto e a elaboração foram completamente diferentes. Apesar do 16 tentar se sacrificar sem sucesso para derrotar o Cell, as palavras que ele disse ao Gohan não foram pensando que o Cell explodisse a sua cabeça e assim gerar um gatilho no Gohan, diferente de Meros. As ações do Meros foram claras, ele fez do seu sacrifício um gatilho para que o Goku pudesse despertar o instinto superior. Outra coisa a ser levada em consideração é que, por mais que a cena do 16 seja lembrada sempre como uma das mais marcantes da série, se a gente tirar o impacto da cena e trabalhar somente a relação que os dois personagens tinham, ela é, sem dúvida, muito mais fraca. Desculpem os fãs do 16, mas ele foi um personagem que mal se relacionou com os outros. Ele não criou nenhum vínculo afetivo com Gohan, nem com ninguém. Foi um personagem que morreu sem ter estabelecido laços ou mudado as suas convicções. O Android 16 continuou mantendo a sua mesma forma de pensar desde a sua criação. Mesmo após ter parado, ele manteve em mente o seu objetivo, para o qual ele foi programado: destruir o Goku. Então, o 16 morreu com as mesmas convicções de quando nós o conhecemos, diferente de Meros. Os anjos são seres neutros, nem maus nem bons. Eles não podem, por vontade própria, influenciarem os acontecimentos, e sim apenas observar. A convivência com os humanos fez com que o Meros mudasse, e o convívio com o Goku e o seu jeito simples e puro fez com que o Meros se tornasse convicto naquilo que ele passou a acreditar. Ele não nasceu assim, ele não era permitido ser assim, mas ele lutou contra as próprias leis naturais do Código dos Anjos em prol daquilo que ele passou a acreditar. E isso fez o Meros lembrar mais o Zamasu do que o próprio 16. Afinal, os dois, cada um da sua forma, se preocupavam com o universo e tiveram o caráter deles se definindo conforme eles eram influenciados pelos humanos. Para Meros, a influência trouxe resultados positivos, visando a preservação da espécie humana e indo contra qualquer ameaça. Enquanto a influência para Zamasu trouxe resultados negativos, visando o fim da espécie humana em prol de outros seres não sencientes. E assim como o Zamasu, o Meros não se conformava que a justiça dos deuses se resumisse a nada, que se resumisse apenas a ficar assistindo os acontecimentos no mundo inferior. A verdade é que para os dois não existia uma justiça divina, e foi o contato com os humanos que fez desabrochar esse sentimento de justiça, cada um com seu sentimento de justiça. E assim houve um rompimento com as leis divinas e cada um enfrentou de sua forma a neutralidade. E por suas convicções, eles pagaram o preço pela não omissão. O discurso do Meros tornou o anjo que não é mau nem bom em um humano de bom coração, com forte senso de justiça. Então, comparar o seu discurso com o do Android 16 na saga Cell é, ao meu ver, meio que sem sentido. A não ser a semelhança de um pequeno trecho da frase dos dois. Como eu disse, o Android 16 não foi influenciado por terceiros. Ele já nasceu com essas convicções. Já o Meros foi influenciado por terceiros, sim, e rompeu com o sistema. O sacrifício do Meros como gatilho para o instinto superior foi, de fato, um gatilho planejado, foi um sacrifício planejado. Muito diferente da situação com o Android 16. Falar mal da fase Z é até um pecado, né? Mas vamos ser sinceros, vocês já repararam que o discurso do 16 pro Gohan não faz muito sentido? Afinal, o Gohan não achava que era pecado lutar por justiça. Ele só não queria lutar ali, o que não fazia nem sentido considerando o Gohan determinado de sagas passadas.
E onde que o Gohan queria convencer o céu com palavras? Então, por mais que essa cena do Android 16 seja uma das mais marcantes da franquia, ela de verdade tem menos apelo emocional do que as pessoas imaginam, né? Se houve aí uma inspiração, se houve uma referência à saga Cell, a cena de Meros com certeza foi muito melhor elaborada, com os personagens certos, no momento certo e pelo motivo certo. Principalmente porque isso se casa perfeitamente com a personalidade do Goku e essa sua capacidade única de influenciar com o seu jeitão todos aqueles à sua volta. O Goku, inclusive, resumiu muito bem nesse capítulo essa sua marca registrada na cena do flashback de Meros conversando com ele enquanto eles treinavam. O Goku não pensa especificamente em salvar o universo, apesar de que as suas ações acabam gerando isso. Afinal, se os caras com quem ele luta são fortes, logo, quando ele derrota eles, salvar o universo acaba sendo consequência. E o Goku não tem essa obsessão de tirar a vida de ninguém. Ele só pensa em ficar mais forte e lutar contra aquele oponente até o fim. Até, quem sabe, ele ficar bonzinho. Isso, inclusive, já foi abordado várias vezes no canal. Essa ideia de que o Goku super-herói por convicção sempre foi distorcida do conceito idealizado pelo autor sobre o personagem. E o diálogo do Goku com o Meros reforça muito isso. A verdade é que o Goku nunca mudou seu jeito de ser. Apesar de muitos acharem o Goku do super infantil, ele sempre teve esse jeito muito simples e inocente que muda as pessoas ao seu redor e acaba trazendo mudanças incríveis para essas pessoas que interagiram com ele. Isso vale para todos os inimigos que o Goku converteu e também para os oponentes poderosíssimos que ele enfrentou, como o Rito e o Jiren. Isso vale até pro Freeza e principalmente valeu pro Meros. Essa personalidade do Goku permitiu que os seus inimigos, deuses e até mesmo anjos desenvolvessem algum tipo de sentimento por ele. Como o Meros mesmo disse, o Goku realmente é um humano interessante. Ele é diferente dos demais. Então esse capítulo foi uma benção para mostrar quem o Goku realmente é e por que ele atraiu todo mundo pro seu lado. Uma outra coisa que separa bem as comparações entre a saga Moro e a de Cell é que o sacrifício de Meros não foi um gatilho para ver o Goku transbordando em fúria. E assim vir aí com uma nova transformação, né? O propósito do Meros é justamente o contrário. Ele criou uma situação onde um turbilhão de emoções mexerão com o Goku, mas só que o Goku não poderá ser motivado por elas. No capítulo 51, enquanto eles treinavam, o Meros diz pro Goku que raiva, tristeza e alegria são fortes emoções que podem produzir um grande poder. Inclusive, a raiva é o estopim para a transformação do Super Saiyajin. Mas o instinto superior é justamente o oposto, pois ele é ativado quando os mais fortes impulsos que alteram as emoções são reprimidos. Ou seja, é o esvaziamento da mente desses sentimentos que desencadeia o instinto superior. E motivo para o Goku se enfurecer ele tem. Meros e Goku treinaram e conviveram juntos por meses. Meros desempenhou um papel de mentor, de mestre do Goku. E por mais desapegado que o Goku seja, ele sempre se importa com o bem-estar de seus amigos. Inclusive foi a morte de Kuririn que desencadeou o Super Saiyajin, movido pela ira ao ver o seu companheiro morto por Freeza. Então, com certeza não veremos o Goku explodindo em fúria, se o objetivo do Toyotaro for o do Goku ativar o instinto superior por completo. A morte de um companheiro tão próximo provavelmente fará com que o Goku reprima todos os sentimentos e assim conclua finalmente o seu treinamento. E é por isso que vimos um Goku na forma presságio, falhando miseravelmente em dominar o instinto superior. Durante quase toda a luta contra o Moro, vimos um Goku usando um presságio furioso e emanando sentimentos que justamente mais atrapalhavam do que ajudavam. Um outro ponto para comentar foi a intervenção do Beerus na situação. Na verdade, a falta de atuação do Deus da Destruição. Em outras situações, a sua falta de participação, em alguns momentos, incomodava. Sempre havia uma maneira de tirá-lo da situação, algumas até convincentes, como na saga Zamasu, onde ele, como um deus da destruição, não podia violar o fluxo do tempo. Já outras meio imbecis, né? Como servir de babá pra Bra enquanto o Goku e o Vegeta lutavam contra o Broly, levando inclusive até a nutrir uma certa raiva pela sua incapacidade de fazer algo além, de realmente ajudar ao invés de pensar somente em comer e dormir. Mas foi justamente a ação de Beerus nesse último capítulo que me fez pensar, né?
Será que realmente ele deveria interferir? Será que o Moro é de fato uma ameaça que pode gerar o fim do universo ou da própria humanidade? O papel dos deuses da destruição e dos Kaioshins é manter um equilíbrio entre a criação e a destruição. Para nós, o Moro realmente afeta absurdamente esse equilíbrio, inclusive para os Kaioshins. Mas será que é assim que o vírus realmente pensa? Afinal, o Moro depende de seres vivos para se fortalecer. Então, se ele realmente dizimasse a vida de todo o universo, isso implicaria na sua própria destruição. Provavelmente, esse seria um processo lento e que permitiria outros rearranjos de vida pelo universo, né? Para benefício do próprio Moro. O universo é bem vasto, então talvez a gente superestime esse desequilíbrio que o Moro pode proporcionar. E talvez por isso que o vírus não interfere, justamente em um momento em que ele pode sim interferir. O Moro talvez seja um problema que os humanos devessem resolver. Então, salvar a vida do Goku e dos outros guerreiros não foi nem dar uma mãozinha, mas sim o braço inteiro, né? O vírus está deixando essa responsabilidade para Goku e companhia, tanto que a sua maior preocupação foi com a intervenção de Meros na batalha. É óbvio, o mesmo vale para o Whis. Afinal, os anjos não têm emoções, nem boas nem ruins. Eles não sentem nada. O Whis e os outros anjos têm plena consciência dos seus papéis no universo. Então, obviamente, eles não se deixam ou não deveriam se afetar por coisas que, do ponto de vista deles, são superficiais dentro da posição que eles ocupam. Então pode parecer estranha a forma como o Whis reagiu aí diante do Meros tendo sua existência apagada, mas justamente mostra a maturidade do anjo em seu cargo. Temos que tirar da cabeça que o Whis e o Beerus são heróis ou coisa assim, tá? Porque por mais que o Goku influencie a todos e amoleça até divindades, a verdade é que as duas divindades só se importam com a Terra por conta das comidas. E talvez ajudar Goku e os seus amigos de alguma forma seja um pretexto para isso. E essa pegada meio pastelona no meio de uma situação tão caótica talvez enriqueça mais a obra do que simplesmente colocá-los aí para sair na porrada com os vilões. A frieza dos dois diante da morte de Meros, mesmo sabendo que eles vão ter que entubar isso, se explicar lá com Dai Shinkan, só reforça a ideia de neutralidade das divindades diante dos problemas da humanidade e a própria ideia de livre-arbítrio. Diante das divindades, o Meros agiu de forma imatura e irresponsável. Diante dos seres do mundo inferior, o Meros sai como um grande herói. O cetro do seu reino foi o bastão da justiça dos homens e que simbolicamente foi passado ao Goku. Sem dúvidas, o Toyotaro foi brilhante nesse capítulo, gente. Bom, essa é a minha análise geral sobre isso. Tinha muita coisa pra falar, eu sei que eu demorei um pouco, mas diz aí nos comentários o que vocês acharam. Meu novo canal tá aqui no card, infelizmente tá um pouquinho parado nesses últimos dias, mas eu pretendo postar um conteúdo novo lá em breve. Um beijo e até o próximo vídeo.